O meu plano oficialmente entre as pessoas era ser professor de História. Eu gostava da História para descobrir o sentido das coisas. E depois percebi que o sentido último das coisas era Jesus e que eu tinha-o na oração. A oração e vida estão plenamente interligados. Não há duas orações iguais, não há duas pessoas iguais. Dentro da nossa rotina, paramos 5 minutos e damos esses 5 minutos a Ele. Sem este dia-a-dia, nunca chegaremos a saborear a grande riqueza que há na oração. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H, o novo podcast do Santuário de Fátima, que se propõe a falar sobre a oração como lugar de encontro com Deus. Neste primeiro podcast tenho o gosto de ter como convidado o Frei Renato, carmelita descalço, natural da Ilha Terceira dos Açores. Olá, Frei Renato. Olá. Pediu-me que o apresentasse desta forma, que considera 2 aspectos importantes da sua vida, não é assim? Sim, são as duas referências básicas, não é? Nasci nos Açores, na Ilha Terceira, lá pelo ano 92, e depois em 2010 entro nesta família que são os carmelitas descalços, uma família de irmãs, de clausura, de frades, aos quais pertenço, e de seculares. E são estes dois, sobretudo este último lugar, que me dá a identidade de ser. Eu sou carmelita descalço. Mas até integrar os carmelitas descalços passou por um processo de discernimento vocacional. Quer-nos contar um pouco como é que foi esse processo de uma forma condensada? Claro. O meu processo vocacional começa de uma maneira muito natural na minha comunidade. Lembro-me de ser criança e de, espontaneamente, esta questão da igreja, do edifício, o espaço me atrair, muito particularmente a Capela do Santíssimo. Era um lugar que me atraía muito, não é? Estar ali com Jesus, que eu sabia que estava ali. Tal como Francisco Marto, não é? Pronto, a comparação é alta, mas, curioso. mas pronto, sim, era estar ali com Jesus, que eu sabia que estava ali escondido, não é? E estar com ele, não é? O Francisco faltava às aulas para ir para o sacrário, eu ia depois das aulas. E pronto, e naturalmente ia estando naquele espaço, não é? Além da participação na Eucaristia, na catequese, tive a graça de encontrar no meu caminho um sacerdote, que era o meu pároco, que pouco a pouco eu via a rezar, e isto para mim foi muito importante, ver alguém a rezar. Eu que tinha sempre esta inquietação de se calhar ser chamada à vida sacerdotal, identifiquei logo como primeiro traço desta vocação, que era minha, a oração. E ver um homem que eu apreciava tanto, que tinha tantos dons, a tirar tempo para a oração, a mim isso tocou-me imenso. Sobretudo 2 tipos de oração: a liturgia das horas, as laudes, as vésperas, que pronto, comecei naturalmente a rezar com ele. Eu estava ali, ele também estava, ele convidava-me para rezar, mas também aquela oração mais espontânea. Lembro-me de uma grande discussão que houve lá no grupo de jovens, uma coisa mesmo daquelas acesas, e ele, de repente o nosso pároco desaparece, nós ficamos ali todos a degladiar-nos, não é? E eu vou à procura dele, porque chega uma chamada, é preciso que ele atenda, e vejo o homem de joelhos diante do Santíssimo. E isso para mim mostrou-me as várias facetas da oração, e também que um pastor é aquele que está de joelhos diante do Senhor quando mais nada dá certo, porque ele tinha tentado tudo e nada dava certo. Então foi ao encontro com Deus através da oração. Exatamente. E portanto, depois no meu grupo de jovens, a oração era uma oração muito marcada pelo tempo de silêncio, pela adoração ao Santíssimo, mas sempre num registro de grande informalidade, podemos dizer, ou seja, claro que rezávamos o terço às vezes, mas era sobretudo a leitura da palavra de Deus, o silêncio e muito a música. A música na oração ajudou-me muito, não é? Claro que depois, além desta vida comunitária da oração, também estava num grupo de oração lá na paróquia, havia toda a parte pessoal, não é? Em casa tentava rezar, na minha família nunca houve o costume de se rezar frequentemente em família, em alguns momentos sim, mas pronto, nunca foi tradição lá em casa. Rezávamos o terço às vezes, mas diariamente não. Era muito uma oração pessoal, era eu no meu quarto, lá fechadinho. Que idade é que tinha? Pronto, este processo todo começa quando eu tenho 9 anos.
Com 9 anos já sentia um desejo Sim. de rezar. Sim. E claro que se foi intensificando, depois ali aos 12, 13, começo a conhecer a liturgia das horas, não é? E vai crescendo ainda mais este desejo, não é? E depois de rezar, por exemplo, laudes ou vésperas, havia sempre a necessidade de um tempo de silêncio, não é? De estar ali, de deixar que aquelas palavras que disse ganhassem sentido, não é? Não fossem só palavras. Mas isto de uma maneira muito espontânea, ninguém me obrigou a fazer isto, não é? Pronto, e foi muito neste percurso orante que fui descobrindo o valor da oração, que me realizava intensamente e que também era aquilo que eu me sentia chamado a dar. Lá no grupo de jovens eu era sempre aquele que ajudava a preparar os momentos de oração, que ajudava a preparar a liturgia, mas sempre com esta finalidade de levar as pessoas ao encontro com Jesus na oração. Mas e participava desses momentos ou realizava esses momentos de oração para o grupo de jovens porque sentia que a oração para si era importante? Sim, para mim e para eles. Ou seja, eu só acredito num grupo de jovens se esse grupo de jovens reza. Porque senão transforma-se. O Papa Francisco disse isto na sua primeira homilia, acho que é uma frase luminosa. A Igreja não é uma ONG. E um grupo de jovens tranquilamente se pode transformar num grupo que faz coisas boas e muito belas, mas se não vai à fonte, transforma-se numa coisa igual a tantas outras, não é? E portanto nós sempre tivemos esta consciência também muito incutida pelo nosso pároco. O nome do grupo também nos obrigava a isso. O grupo era Amigos de Jesus, que pode soar assim um nome um bocadinho infantil, não é? Os amiguinhos de Jesus, não é? Até lembro-me que era o nome do catecismo do primeiro ano, não é? Mas quando fomos crescendo e fomos descobrindo, sobretudo ali no capítulo 15 de São João, o que é ser amigo de Jesus, não é? Que Pedro era amigo de Jesus, que João era amigo de Jesus, e o que é que isso implicava? Pronto, naturalmente a oração surgia como primeira prioridade. Não é? E antes falou que depois lhe foi dado a conhecer a liturgia das horas. Antes de tomar conhecimento da liturgia das horas, como é que era a sua oração? Era em silêncio, uma conversa informal? E a quem é que era dirigida? Sempre foi muito dirigida a Jesus. Nunca me fascinou muito a ideia de Deus, quase uma coisa místico-gasosa, uma energia. Não ia, não é? Antes de Jesus foi Maria. Havia na minha paróquia 2 imagens de Nossa Senhora. Uma da Senhora de Fátima, muito bonita, mas essa nunca me atraiu. Havia uma outra, mais lá à frente, da Imaculada Conceição, essa sim atraía-me, porque era uma Nossa Senhora recolhida em oração. E lembro-me de quando era muito menino, isto com 6, 7 anos, ser aquela imagem que me Concretizava tocava. a figura. Exatamente. O sacrário estava perto dela, portanto era só descer o olhar e ir para o sacrário. Depois, entretanto, o sacrário vai para uma capela anexa, ainda bem que foi, e aí então começa esta relação com Jesus, muito do estar ali, não é? O estar ali, por exemplo, ver as crianças da catequese que chegavam, e lá na paróquia incentivava-se muito isto, se calhar não é muito litúrgico, mas pronto, que é de ir ao sacrário e dar um beijinho a Jesus assim. E aquilo tocava-me, não é? Era muito terno. Mas na minha oração pessoal era muito o silêncio, depois a palavra de Deus, sempre andei muito com a Bíblia atrás, e também às vezes lembro-me da minha avó me ter oferecido um livrinho de orações, e aquilo ajudava-me. Mas lia uma oração daquelas e depois fazia cá a minha vida. Não sentia sempre necessidade de estar à conversa? Sim. Muitas vezes observava, estava em silêncio, Sim, não via... sim, ou seja, era... E se havia conversa, não era uma conversa feita de muita... de guião, de uma oração escrita, não é? Era espontâneo. Era um diálogo espontâneo. Sempre a perguntar a Jesus, olha, diz-me alguma coisa, não é? Gostava de saber o que é que tu queres de mim, o que é que... Mas pouco a pouco foi perceber que a oração também era outra coisa, era sobretudo um estar, não é? E isso foi sendo cada vez mais presente e permanente. Dando continuidade ao seu percurso vocacional, depois teve conhecimento da liturgia das horas, como é que foi depois o seu processo de discernimento até chegar? Bem, eu sempre quis ser sacerdote diocesano, era o único... Quando diz sempre, refere-se... Pronto, sempre desde muito cedo. Esta é a parte um bocadinho beata da minha história, que é... os meus pais dizem que desde tenra idade, pai, 3, 4 anos, não é que eu digo isto, não é? Mas disse isto e depois
fiz a minha vida e depois fui para a escola. Mas E ponderou outro caminho de vida? Sim, O sim, quê? claramente. Não, ponderei, o meu plano oficialmente entre as pessoas era ser professor de História. Ser professor de História, claro, casar, tudo. E qual é a relação entre professor de História e ser Só mais agora tarde carmelita, é que vim a descalço? descobrir que eu gostava da História para descobrir o sentido das coisas. E depois percebi que, pronto, o sentido último das coisas era Jesus, e que eu tinha-o na oração. Eu tinha-o no contacto com ele, não é? Neste conhecimento sempre maior dele. Eu sei que o salto é grande, não é? O salto passa aqui por várias fases, passa por passar da história à filosofia, que são as primeiras cadeiras que se estuda no curso de teologia, ficar fascinado, e depois passar da filosofia à teologia e dizer, bem, isto é que é, mas depois voltar quase, como diz Santa Teresa de Jesus, à verdade dos tempos de menino e descobrir que a teologia é muito bom, não é? O que se pode conhecer de Deus é muito bom, mas não há nada melhor do que estar com Ele. Ou como diz Santo Inácio, não é muito saber que satisfaz o coração, mas o sentir e gostar as coisas internamente, não é? E, Ao fim de contas está aqui atribuindo uma importância muito grande àquilo que foi a oração no seu processo sim, vocacional, sim, não é? foi fundamental, foi fundamental. Claro, a oração, mas também depois as pessoas que foram aparecendo no meu caminho, os formadores, primeiro o parco, este grupo de jovens, os grupos de jovens, não é? Ali das paróquias, depois quando entrei na ordem, os formadores, as irmãs, os seculares, os meus companheiros de caminho, de formação, os jovens com quem fui trabalhando, com quem trabalho, e que me incentivam sempre a cultivar muito esta dimensão da oração, na qual eu acredito cada dia mais. Eu vou dar aqui também um salto, se me permite, À vontade. até ao dia da sua ordenação, a 16 de junho de 2021, aqui em Fátima, pelo cardeal Dom António Marte. Sim, Contou-me, momentos antes de iniciarmos sim. aqui a nossa gravação, e também nesse momento disse-me que haviam pilares elementares daquilo que é a vida dos carmelitas. Sim, sim. Quer-nos contar? Sim. A nossa família carmelita é fundada por 3 ramos, é formada por 3 ramos, não é? As irmãs, nós os frades e os seculares. Digo isto de entrada porque somos uma família, e esse é o primeiro traço, uma família de Maria, não é? O Carmelo é todo de Maria. E depois, na nossa identidade, não é? Que Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz vieram configurar de uma maneira muito específica, carismática, portanto, aparecem aqui 3 pilares essenciais. O primeiro é a oração. E a oração tende à contemplação, a uma oração silenciosa, a uma oração de intimidade com Jesus, não é? Através dele, com a Trindade, não é? Depois uma vida comunitária, uma vida fraterna, muito baseada na amizade, porque Teresa define a oração como uma amizade, não é? Depois a vida comunitária é a continuação desta amizade, mas com os outros, não é? E depois o terceiro pilar é a missão, que para nós significa muito introduzir outros nesta dinâmica orante, não é? E as irmãs fazem isto, não é? A parte da missão é uma missão pela oração, rezar pela família carmelita e rezar pelo mundo, não é? Os frades fazem isto através do apostolado dos retiros, do acompanhamento espiritual, da formação nestes temas da oração, e os escolares fazem isso vivendo nas suas famílias, numa escola, num hospital, numa empresa, na viuvez, no lar de idosos, numa universidade, onde for. Uhum. Neste pilar da oração, que através de uma oração mais contemplativa, depois concretizou-a efetivamente, ou concretiza diariamente na sua vida como Sim. sacerdote, como carmelita Sim. descalço? Nós temos por constituições esta meta de ter 2 horas de oração silenciosa, pessoal, mental, por dia. Usamos aqui o nome, cada um usa o nome que quiser, não é? Que são estes 2 momentos fortes de intimidade com Jesus, não é? Que acontecem numa altura específica do dia, ou podem... Sim. Ou seja, a nossa oração deve ser comunitária. Ou seja, somos chamados, somos convidados a que esse momento de oração, e está estipulado no nosso horário de vida comunitária, temos a liturgia das horas e também estão estipulados os momentos de oração da comunidade, não é? Desta oração silenciosa, que normalmente agregamos por comodidade a um dos momentos da liturgia das horas, não é? De manhã, no nosso caso, à hora intermédia, ou então às laudes, e à tarde, às vésperas, não é?
E depois é um momento em que cultivamos muito esta dimensão do silêncio e é uma experiência muito bonita e muito poderosa, não é? O estarmos ali, silenciosamente, cada um a tratar de amizade com o Senhor, que é esta a definição de Santa Teresa, depois se quiser também podemos falar sobre isto, mas estarmos juntos. E isto, rezar com outros, rezar na companhia de outros, é um estímulo, porque um dos grandes inimigos da vida da oração, podemos dizer, é o cansaço, é a falta de perseverança, é a falta de vontade, e muitas vezes não me apetece ir rezar. Estou muito interessado nas coisas que estou a fazer, e saber que tenho uma comunidade à minha espera, que tenho outros à minha espera para rezar, é algo que me motiva, que me empurra também à oração. Está, em certa medida, a fazer uma comparação, e não sei se estou aqui a exagerar, com a oração como um exercício. Quando se faz assim em conjunto, Sim. também torna-se Sim. mais fácil Sim. e motivante. Sim, não? sim, porque a oração tem muito de exercício, tem muito de crescimento, não é? A oração é uma história. Santa Teresa define a oração como um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. E aqui cada palavra, cada expressão tem um peso. Cada palavra, cada expressão dá para fazer aqui muito tema de conversa, Tratado, não é? sim. Mas o que eu acho fascinante nesta vida de oração é esta dimensão do exercício, do poder caminhar, do poder crescer na oração. Se calhar todos nós começamos, ou muitos de nós começamos numa oração mais vocal, mais centrada nas orações que já sabemos e que vamos repetindo, não é? Depois podemos passar mais para uma oração de meditação, de conhecer Jesus através do Evangelho, ir meditando aquela palavra. Depois podemos passar para uma oração mais simples, uma oração do olhar, de estar, não é? Até que, pronto, olha, depois o Senhor leva-nos para onde quiser, para esta oração mais íntima, de estar com Ele, numa intimidade muito silenciosa, que não se chega aí só pelas nossas forças, mas o ir pondo meios, não é? Ir descobrindo estes meios, o ir exercitando esses meios, acho que a vida de oração é isso. Amadurece também. Sim. Amadurece a oração e amadurece-nos a nós, ou seja, as duas coisas estão interligadas, a oração e vida estão plenamente interligadas. E algo que eu tenho que eu estou curioso, né, nessa conversa que tem com Jesus, não é? Trata-o por tu, por você, como é que É por tu. é? É, sim. Sim, isto também tem muito a ver com, olha, peço desculpa, está sempre aqui a sair Santa Teresa, não é? Mas Santa Teresa sempre nos incentivou a ter diante dos olhos um Jesus muito humano, não é? Um Jesus de carne e osso, que nós sabemos que está ressuscitado, que está presente no sacramento da Eucaristia, mas um Jesus muito humano, não é? Fugir de uma imagem de um Jesus muito gasoso, muito vaporoso, muita energia, e um Jesus humano que, como eu, sofre, como eu, se alegra, como eu, está cansado, como eu, está motivado, e portanto é um amigo. Eu sei que para algumas pessoas pode ser sinal de irreverência tratar Jesus por tu, não é? Tenho até irmãos de comunidade, e estou a pensar num em concreto, não é? Que é Jesus é vós, não é? E nós temos alegres discussões muito fraternas sobre isto. Não são menos válidas essas relações, mas eu é acho curioso. que depois da nossa oração, acredito muito nisto, tem muito a ver com a nossa personalidade. Não há duas histórias de oração iguais, não há duas orações iguais, porque não há duas pessoas iguais, não é? E depois, se de facto a oração é uma relação, não há duas relações iguais, nós não temos duas amizades iguais. Podem ser pessoas muito parecidas, mas as relações são sempre diferentes. Inevitavelmente. E quando o Frei Renato tem essa parte mais humana, está cansado, ou em sofrimento e não lhe apetece tanto rezar, tem alguma maneira de lidar com isso para rezar, porque sente efetivamente que é importante um momento de oração? Para já saber que tem uma comunidade à minha espera. Isso, e por isso Tal correr em conjunto, não é? Sim. E incentivo muito algumas pessoas com quem caminho a terem sempre outras pessoas com quem rezam. Porque sai-me outra vez Santa Teresa, o que é que se há de fazer? Que ela diz que é preciso fazer-nos espaldas uns aos outros. É a expressão espanhola que é guardar-nos as costas uns aos outros, não é? Ajudar-nos mutuamente uns aos outros. Além disso, também depois a presença de Maria, não é? Maria nestes momentos às vezes de cansaço, de desilusão, também de sofrimento, não é?
em que parece que não encontramos Jesus em nenhum lado, não é? É muito bonito estarmos com Maria à procura de Jesus que ficou perdido, não sabe ela bem onde, e depois até vem encontrá-lo no templo, não é? Uhum. No lugar de Deus, no lugar onde Deus nos espera, não é? Portanto, esta presença, esta companhia de Maria, que é como uma estrela no meio da noite. Uma estrela no meio da noite não ilumina, só a lua ilumina um bocadinho, mas uma estrela no meio da noite tem uma referência, não é? E Maria é muito isso. E depois também é encontrar-se com Jesus naquelas situações da vida de Jesus em que ele está cansado, está a sofrer, está abandonado. Por exemplo, Teresa incentiva-nos muito a fazer a oração do horto. Estar com Jesus onde ele não tinha ninguém, não é? Ou então este Jesus que se confronta com os fariseus. O que é que iria no coração de Jesus naquela altura? Na intimidade de Jesus, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não é? E também confrontarmos a nossa vida com isto, não é? Haver quase uma empatia, não é? E em todo esse processo consegue encontrar a energia necessária para se dispor à oração. Vamos conseguindo. Não há, eu pelo menos não sou herói, não sou santo, não sou perfeito. Muito daquilo que estou aqui a dizer é mais o que eu desejo do que aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu todos os dias tento, ou melhor, tento tentar. Não é? Claro. Referiu essa importância de Maria na oração. Já o tinha referido no início, quando nos contou que nas primeiras orações que tinha até visualizava a figura de Maria e tinha as figuras das esculturas de Nossa Senhora na sua paróquia. Maria hoje assume essa importância na sua vida? Sim, e cada vez mais. Maria foi uma redescoberta, não é? Acho que ela esteve muito presente ao longo de todo o meu caminho, não é? Sobretudo na minha infância. Depois foi Jesus, não é? E depois entrando no Carmelo, que é uma ordem toda de Maria, nem aí ela se manifestou imediatamente, ou eu a descobri imediatamente, foi pouco a pouco, não é? Para mim é muito significativo o ter sido ordenado no dia da Senhora do Carmo. Curioso, eu não escolhi o dia por ser dia de nossa... Pronto, até o processo da escolha desse dia é muito interessante, não é? Mas depois, no meio da celebração, perceber, não, eu estou a ser ordenado no dia da Senhora do Carmo, quer dizer, isto tem um peso imenso. Não foi premeditado, foi interessante na medida que não foi premeditado. Ou seja, foi premeditado porque, é dia 16 de julho, é dia da Senhora do Carmo, é um dia importante, não é? Mas com esta consciência plena de que era um dia de Maria, e do que Maria significava na minha vida, foi quase no decurso da celebração que isso aconteceu, não é? Com aquele evangelho que para nós é próprio, de Maria estava junto à cruz e é dada como mãe ao discípulo amado, não é? Perceber que naquele momento também Maria me era dada como mãe, não é? E que ela depois é esta companheira de caminho, é aquela que se manifesta como mãe, para nós carmelitas muito como irmã, mas que ela é sobretudo também mestra de oração, e para nós Maria é isto, é a Virgem da contemplação, é a Senhora da oração, porque Maria viveu em constante oração, ela estava constantemente em relação com o Filho Jesus. Na casa de Nazaré, durante aqueles 30 anos, ela viveu a oração cotidianamente, não é? Estava ali Jesus. Se a oração é estar com Ele, ela estava com Ele, não é? E que ela ajudar-me, a mim, nos desafios que vou tendo, a estar com Jesus, a como estar com Jesus, é muito iluminador. A nossa conversa está a chegar ao fim, mas não posso deixar que termine sem antes de lhe perguntar, uma vez que está aqui em Fátima e que vive aqui em Fátima, até que ponto o santuário de Fátima e aquilo que é a mensagem de Fátima exerce alguma influência na sua oração diária? Pergunto concretamente em relação àquilo que é a oração por excelência aqui no santuário de Fátima, a oração do Rosário. Costuma rezar o terço? Como é que é a sua relação com essa oração e com Fátima em concreto? Bem, vamos começar pela parte bonita. A relação com Fátima sempre é uma relação muito desejada desde criança, e estar aqui de facto é um dom, é um privilégio, e sobretudo tento passar muitas vezes pela capelinha, que é um lugar muito especial de encontro com Maria. Vamos agora à parte menos bonita. A oração do terço é uma oração que eu tenho vindo a descobrir. Vou assumir, não é? É um eufemismo. Sim, é um eufemismo, sim. Porque de criança e de jovem nunca foi uma oração, jovem até entrar no Carmelo, nunca foi a minha oração predileta, confesso. Foi uma oração que eu fui descobrindo à medida que fui crescendo na oração, e percebi o terço como
o momento e o lugar onde eu estou com Maria a olhar para a vida de Jesus. E assim o terço hoje faz-me sentido, e hoje é um dos meus momentos de oração, porque assim faz sentido. Para mim assim faz sentido, não é? O rezar Ave Marias sucessivas só porque sim era uma coisa que eu fazia quando tinha que o fazer, e fazia-o também por devoção, também me obrigava a fazê-lo, não é? Mas descobri-lo assim foi para mim o que fez o clique, o que abriu aqui a porta que faltava para entrar e descobrir todas as riquezas que eu ouvia falar, que São João Paulo II falava, que aqui Nossa Senhora recomendou, mas foi preciso tempo até descobrir. Descoberta. Sim, foi. É uma descoberta. Porque a terminar a nossa conversa, pedia-lhe apenas um conselho. Que conselho é que daria, ou que pode dar, uma vez também que trabalha com jovens, que conselho é que pode dar a jovens, a adultos, sobre este exercício de oração como oportunidade de encontro íntimo com Deus? Pode dar algum conselho? Para mim o conselho essencial é isto, não é? A oração, isto são palavras de Teresa, a oração não é questão de pensar muito, mas de amar muito. E por isso, o que mais nos levar a amar Jesus, é isso que precisamos fazer. E para isso é necessário arranjar um tempo todos os dias. Fixar, nem que sejam 5 minutos, onde no meio das nossas rotinas, paramos numa igreja, paramos numa capela, ou então na nossa casa temos um cantinho, mas dentro da nossa rotina, não é? Diária, paramos 5 minutos e damos esses 5 minutos a Ele. É esse o conselho. Sem este dia-a-dia, nunca chegaremos a saborear a grande riqueza que há na oração. Muito obrigado, Frei Renato, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a quem nos ouve neste primeiro episódio do podcast Hora H, a quem também esperamos num próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado pelo convite.